E aí pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo a gente vai mostrar um teste de hipótese para vocês, que é um teste quando vocês têm 3 ou mais grupos a serem comparados, tá? Professor, eu quero comparar aqui uma variável contínua entre 5 grupos. O teste T não serve, qual que eu uso? Usa a ANOVA, tá pessoal? O teste T é só para 2, quando você tem 3 ou mais você usa a ANOVA. Então a ANOVA é um teste, um tipo de teste que é muito utilizado na ciência de dados, muito utilizado na estatística no geral, tá? O principal objetivo dele é entender se diferentes níveis de uma variável categórica, né, ou seja, diferentes grupos de dados ali, né, têm influência sobre uma variável contínua, né, uma variável intervalar, uma escala intervalar ou uma escala de razão. Tá? Ou seja, entender se existe diferença significante entre as médias dessa variável para cada agrupamento que a gente tem ali. Tá? E esse é o objetivo da nova One Way, que a gente vai estar exemplificando para vocês aqui, tá certo? Então, usando o mesmo exemplo que a gente estava usando aqui anteriormente, vocês já estão familiarizados, né? Com essa dataset de estudantes aqui. Vamos supor que a gente quer comparar scores de alguma das disciplinas aqui, né? Vamos dizer que é matemática, entre diferentes raças, tá? Aqui na nossa base a gente tem 5 raças diferentes que eles estão chamando de grupo A, grupo E aqui, tá? Para não dar nome às raças, né? E a gente quer comparar se o score de matemática tem variação entre esses grupos, tá? Então, dá uma olhada nas estatísticas descritivas aqui primeiramente. Você tem aqui que o score de matemática, ó, ele é 61 para o grupo A, aumenta. O grupo E é o que tem o score maior, 73,8. Provavelmente deve ter diferença, né? Mas vamos testar isso estatisticamente e a gente vai usar a nova para isso, tá? A nova One Way. Bom, a gente pode seguir então visualizando as diferenças usando um gráfico de barra, seria mais interessante, né? Para visualizar essas diferenças do ponto de vista da estatística descritiva da visualização de dados, né? Estatística descritiva por meio de gráficos, né? A gente poderia pedir aqui a função do plotly, que eu já deixei carregado, tá? Que é a função bar, né, pessoal? Tá? E o que a gente ia ter nessa... O que a gente ia pedir para ele aparecer aqui nas barras? A gente primeiro já entra com um group by aqui pela coluna de raça barra etnicidade, né? E pede a média, né? Tá, pessoal? É importante a gente fazer o seguinte, a gente fazer um reset index aqui. Por quê? Porque daí a gente coloca a variável raça, etnicidade como uma coluna desse dataset, tá? Ele não fica simplesmente como um índice ali, que depois a gente não consegue fazer referência a essa coluna, tá? Então a gente dá um reset index para a coluna de raça ser uma coluna do dataset, efetivamente, tá? Aí o que a gente quer no eixo X seria a raça, certo? O que a gente quer no eixo Y é os scores de matemática. Tá? Scores de matemática. A gente pode usar o parâmetro text auto aqui, que é para colocar rótulo nos dados, né? Vamos colocar text auto igual true. Se eu não comi nenhuma bola aqui na sintaxe, ele deve aparecer aqui o gráfico de barra comparativo. Sim, cometi algum erro aqui. Deixa eu ver o que foi aqui, pessoal. Só um instantinho. Deixa eu pausar o vídeo. Oi, pessoal. Então eu tinha esquecido de colocar aqui o parênteses na função group by, tá? Era só isso. Então a gente tem aqui os gráficos de barra para cada raça, né? Interessante ter uma visualização dessa para comparação de médias, né? Com a média rotulada aqui para cada grupo, né? Vamos plotar um box plot também para a gente dar uma olhada nos outliers. Vamos usar a função do pandas mesmo aqui. Box plot. Net score by race ethnicity. Ok? Dá uma olhada aqui.
Nada muito grave de outliers também, né? Aqui a gente tem só um, aqui 2, aqui também a gente tem um pouquinho mais discrepante, os outros são até perto do limite inferior. Então, nada muito preocupante em termos de outliers, né? Então, tranquilo até aqui. Bom, o que a gente tem que entender também antes de executar o teste é testar a igualdade de variâncias também, tá, pessoal? Então, aqui eu já deixei até a sintaxe pronta para não perder muito tempo, né? Então, aqui eu estou usando a função query primeiro, né, para separar os arrays de cada grupo, tá? A gente poderia primeiro fazer essa separação de arrays e daí chamar a função levene em cada um desses arrays. Ou a outra forma, já deixei pronto aqui também, ó, é o botar a definição desses arrays aqui, de que coluna a gente quer, né? Diretamente dentro da fórmula de Levene, tá? Que é como está colocado aqui, ó. Tá certo? Está colocado aqui, ó. Então a gente quer as diferenças entre grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E. Para Race Ethnicity, a diferença do Math Score, tá? A gente vai fazer esse teste. Vamos fazer o teste aqui se dá certo. Primeiro eu tenho que importar a biblioteca aqui, né, pessoal? Importante. Então, nós vamos importá-la. Então a gente tem aqui, ó, que o p-valor deu acima de 0,05, ó, deu 0,6697. Então, ou seja, as variâncias podem ser consideradas iguais, tá? Então, legal. Podemos seguir com a nova, senão a gente teria que nesse momento trocar para o teste de Kruskal-Wallis, tá, pessoal? Assumindo que os grupos sejam de tamanhos muito diferentes também, né? Se os grupos forem de tamanhos iguais, também não haveria problema, ok? Beleza. Então vamos para o teste, pessoal. Lá no CPy, no CPy.stats, a gente tem a função chamada f1way, tá? F porque a nova ela também é reconhecida por teste F, tá, pessoal? Que é a estatística que ele usa. Então, f1way, tá? E o f1way, o que a gente chama de parâmetro? Os arrays ali, né? Eu vou usar os arrays que eu construí ali em cima, né? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E. Simples assim, pessoal. Rodando. Acho que eu não rodei essa célula aqui, né? Rodando e rodando aqui. Nós temos aqui, de forma bem simples, os parâmetros do teste, resultados aqui, ó. A estatística, que nesse caso aqui não é a T, é a F, né? 14,59, que é o número que ele usa para fazer o teste, ver se rejeita ou não uma hipótese nula. O p-valor aqui, mais uma vez, um p-valor muito, muito, muito próximo de zero, ó, pessoal, elevado a menos 11, tá? Então, o que a gente pode concluir aqui é que pelo menos uma das médias desses 5 grupos aqui é muito diferente das demais. Então, a gente entende que existe uma diferença global de médias entre esses 5 grupos, tá, pessoal? Aí, o que acontece? Geralmente, a gente não quer parar por aí, né? A gente quer entender aonde que estão as diferenças. É do grupo A em relação ao grupo B? É do grupo A em relação ao grupo C? É do grupo B em relação ao grupo D? Aonde é que estão as diferenças significativas, né? Então, para isso, a gente usa um teste chamado teste post-hoc, tá, pessoal? Que, no caso paramétrico da coisa, é o teste de Tukey, tá? Com esse teste, a gente vai entender aonde que as diferenças estão residindo, tá? A partir dos resultados da ANOVA, tá? Então, onde é que a gente tem esse teste de maneira mais fácil possível? Nos Stats Models. Nos Stats Models, a gente tem lá um módulo chamado multicomp e uma função chamada pairwise Tukey HSD, tá? Que é o teste HSD de Tukey, tá, pessoal? Beleza. Então, o que a gente precisa? Vamos salvar aqui como post-hoc, tá? E aí a gente chama a função pairwise Tukey HSD. Quais os parâmetros que essa função do Stats Model pede? Um parâmetro chamado endog, pessoal,
que vem de variável endógena. Variável endógena é um outro nome para variável dependente, tá? Quando vocês ouvirem variável endógena, é variável dependente do teste. No nosso caso, a variável dependente é o score de matemática, tá? Que é o que a gente está querendo testar, tá? Outro parâmetro é o parâmetro groups, né? Que intuitivamente são os grupos que nós queremos comparar, tá? Aí aqui é a coluna Race, Ethnicity, tá? Esses são os grupos. O que a gente diz para ele também é o alfa que a gente vai comparar, ou seja, o nível de significância que a gente quer para esse teste, tá? Vamos usar o nível de 5%, que é um nível aí bem usado nas ciências sociais, poderia ser 0,01 também. Nesse caso, o alfa 0,05, 5% de probabilidade de erro, tá? Se eu não digitei nada errado, a gente pode mandar printar esse post-hoc aqui, tá? Opa. Pode mandar printar isso daqui, vamos ver se eu não digitei nada de errado. Não. Então, olha aqui, pessoal, que legal. O Stats Models, ele dá uma coisa um pouquinho mais bem estruturadinha de resultado aqui, né? Para uso na estatística mesmo, tá? Então, o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando o seguinte. Diferenças entre pares de grupos, ó, para o score de matemática. Então, vocês veem aqui, ó, grupo A com grupo B, grupo A com grupo Z, grupo A até grupo E, aí depois grupo B com grupo C, grupo B com grupo D, grupo B com grupo D. Então, todos os pares de grupos possíveis estão elencados aqui. A diferença entre as médias, tá? O valor de P, o P-valor, para essa diferença. Então, aqui a gente tem 0,85, que diz que não tem diferença entre as médias desses dois grupos, né? Não está entre grupo A e grupo B. Entre grupo A e grupo C também não está, com 5% de significância, né? No grupo A e grupo D já tem diferença, assim como do grupo A para o grupo E, 0,01, tá? Isso aqui, esse lower e upper, é um intervalo de confiança para a estatística F, tá? Que ele dá, né? Não precisa se preocupar muito com isso, mas é interessante saber também, né? Vocês veem que quando aqui a estatística F vem de menos 3 a 7, é um intervalo de confiança muito grande, né? Aí é isso que diz que faz o p-valor ser muito alto, né? Por isso que não tem diferença estatística e assim por diante, tá? E aqui no final ele dá uma conclusão, ó, false ou true, para rejeitar a hipótese de que as médias são iguais, tá? Isso ele pega a depender do seu alfa, do alfa que você declara aqui, ó, pessoal. Então vocês veem que aqui esse 0.0138 ele deu como true, porque a gente colocou um alfa de 0.5. Se a gente troca aqui para alfa de 0.1, ó, vocês vão ver que vai mudar para false aqui já, tá vendo? Aí já não rejeita mais, né? Então, é isso daí, pessoal. Vamos lá, com 0.01 a gente tem que existe diferença entre A e E. Vamos ver no gráfico lá. Entre A e E realmente é bastante diferença, né? O E é muito maior. Mas essas diferenças aqui entre A e B, A e C já não tem mais significância estatística. Podem ser consideradas médias iguais, tá? Aí a gente tem aqui entre C e E, entre D e E e entre B e E. Então, basicamente, com 99% de confiança, a gente consegue apenas concluir que a média do grupo E é diferente de todas as demais, tá? Mas essas quatro aqui, entre elas, não existe diferença de média. As médias podem ser consideradas iguais, tá, pessoal? Então, assim, esse foi o teste ANOVA, tá? Teste ANOVA. Outra maneira de concluir é que raça tem um efeito positivo nos scores de matemática. Tá? Se você fosse reportar isso para uma parte interessada no teu relatório, ali, na tua análise, raça tem um efeito positivo nos scores de matemática, principalmente a raça E em relação às demais, que é onde está a diferença ali que você concluiu por meio do teste post-hoc, tá, pessoal? Então, é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.